Nesta segunda, o Congresso derrubou o veto integral do presidente Bolsonaro a um projeto que permite 2 ou mais partidos se unirem em uma federação partidária e atuarem de forma unitária em território nacional. O veto foi rejeitado, primeiro, pelo Senado e em seguida na Câmara. Foi derrubado por 353 votos a 110. Para poder fazer análise desse episódio, o advogado renomado em Brasília, que está conosco todas as terças-feiras, Dr. Paulo Goiás. Seja bem-vindo ao Hoje News, Dr. Paulo. Muito obrigado, Edna. Como nós sempre falamos, nós estamos na arte da guerra na política. O Congresso Nacional derrubou nesta segunda o veto do presidente Jair Bolsonaro ao PL 2522, que criou a Federação de Partidos a nível nacional. Como ficará agora, Dr. Paulo? Bom, com a derrubada do veto, foi estabelecido no país a figura que eles chamam de Federação Nacional dos Partidos Políticos. Ela veio numa tentativa esdrúxula de substituir as coligações partidárias. E quem teve a ideia, e o Congresso não se apercebeu, eles criaram um monstrengo que é praticamente impossível de funcionar na prática. Se não, vejamos. Primeiro, a federação ela será integrada por 1 ou mais partidos, por 2 ou mais partidos, terá caráter nacional e vinculará as eleições a nível nacional e a nível estadual para 2022. E, naturalmente, vinculará as eleições municipais. O que quer dizer com isso? Vamos supor que um partido, por exemplo, o partido A e o partido B, fechem a federação. A partir daí, em todo o território nacional, essa federação será um novo partido durante, no mínimo, 4 anos, valendo para as eleições. E esse novo partido, ele deverá ter os seus atos constitutivos aprovados pelos diretórios nacionais de cada um dos partidos envolvidos. Duração mínima de 4 anos. Aprovar o estatuto, aprovar um novo programa. A partir daí, ele deverá levar a registro em cartório, apesar da lei não falar isso, mas vai ser necessário, e após o registro, levar a registro os estatutos no TSE. Feito isso, a nível nacional surge um novo partido integrado pelos 2 partidos A e B. E essa, a nível nacional, vai estabelecer uma comissão diretora nacional da federação, estadual e municipal. E aí começam os problemas. Precisa ter CNPJ. Segundo, ela vai se equiparar ao partido político e vai substituir os partidos envolvidos. E mais na frente, nós teremos a seguinte situação. Formada a coligação a nível nacional desse partido A e B, e eles lançam o candidato Laranja 1. A nível de estado, aonde o partido está composto, essa federação deverá lançar os candidatos Laranja 2, Laranja 3, Laranja 4, Laranja 5. Ela poderá fazer coligação com outros partidos políticos para as eleições majoritárias, mas não pode para as eleições proporcionais. E aí começa a situação. Essa federação ela vai gerir os recursos da campanha. E como é que fica as obrigatoriedades dos partidos e como é que fica a lei do fundo partidário e a lei do fundo eleitoral? Nós estamos olhando as consequências e acreditamos que para 2021 é praticamente impossível formar uma federação de partidos para disputar as eleições. Ainda mais se ela for feita depois do dia 1º de abril. Por que 1º de abril? É o último momento para as filiações partidárias. Imagina os candidatos se filiam no partido A, tendo uma perspectiva de eleição. Ele se filia com o partido B, que tem lá 10 deputados federais. E aí como fica? Os 10 deputados federais vêm e quem tinha chance de eleição aqui não terá na federação. E aí começam-se toda uma série de problemas. Então, me parece que tentaram criar uma forma de coligação disfarçada. A meu sentir, é inconstitucional, porque a Constituição só prevê fusão, incorporação e formação de partido, ela não prevê essa figura jurídica da federação de partidos, está sendo prevista numa lei ordinária.
Ademais, a federação ela trouxe a figura da fidelidade partidária, restabelecendo para as eleições proporcionais. O Supremo já disse que não cabe, constitucionalmente, estabelecer essa regra para as eleições majoritárias, qual seja presidente, governador e prefeito. E aí nós vamos ter mais uma série de problemas que essa federação estará apresentando para todos. Paulo, a federação de partidos se equivale a uma coligação? Ela se assemelha, mas não é uma coligação. Primeiro, a coligação proporcional está proibida pela Constituição. Então, não pode estar lá no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, que veda a formação de coligações partidárias. E essa norma não foi mudada até agora. A partir daí, a federação, ela tenta substituir, criando uma figura nova. Soma-se os partidos e nasce um segundo partido, que seria quase uma fusão e incorporação temporária. Mas me parece que isso não tem amparo jurídico. Outro problema é que ela verticaliza, quer dizer, o partido A e o partido B vão estar coligados a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. E isso para as eleições proporcionais, isso é vedado. E como ficam os partidos federados nos estados? E os seus candidatos, como é que fica isso? Bom, os partidos nos estados terão uma dificuldade muito grande, porque vamos dar um exemplo prático, vamos pegar uma situação bem real. Nós temos aí uma situação do PSDB, vamos pegar o PSDB e vamos pegar quem? O DEM. Ambos têm candidato a presidente. Eles harmonizariam isso formando a federação de partidos. Só que quando chegar nos estados, vai haver os confrontos, porque o DEM tem candidato natural na maioria dos estados e o PSDB também tem candidatos naturais na maioria dos estados. E aí teria que se reunir essas forças. Depois virão as bancadas federais e as bancadas estaduais, que será o grande problema. E a meu sentir, ainda há um problema. Aquele cidadão que quer ser candidato, ele analisa hoje o partido. Quantos candidatos tem, quantos são viáveis para ver se consegue o quociente eleitoral. Ele, quando faz a filiação até 1º de abril, ele escolhe um partido que seja viável para ele. Se ele não se eleger, pelo menos ser primeiro, segundo suplente, ou ele ter uma chance real de ser eleito. Se depois que ele fizer 1º de abril, até o dia 5 de agosto, pode ser formado federação. O partido para o qual ele está poderá entrar numa federação e simplesmente inviabilizar suas candidaturas. E ainda há um problema. Os partidos, como nós sabemos no Brasil, vão deixar para fazer essas federações somente após abril, que é exatamente para poder já estar com todo mundo filiado. O problema é que eles vão ter que registrar no cartório de pessoa jurídica, vão ter que registrar no TSE e vão fazer as convenções. Imagina o seguinte, o partido A lançou 20 candidatos e o partido B lançou 10 candidatos, dos 30 que ele podia. Nesse cenário, se a federação for rejeitada pelo TSE, o partido B, que tinha 10 candidatos, simplesmente se inviabilizou, porque ele precisava ter 30 candidatos para fazer legenda, para fazer quociente eleitoral. E ele simplesmente inviabiliza. E provavelmente o partido A também terá problemas, porque ele precisava de 30 candidatos e vai ficar com 20. Nós estamos dando um número grosso aí, a grosso modo. Mas esse problema essa federação trará, além de outros problemas. Por exemplo, como será o rateio do fundo partidário? Como será o rateio do fundo eleitoral? Formada a coligação, todos os candidatos passam a ter mesma igualdade de condições. Vamos pegar de novo o nosso partido A. Vamos supor que cada candidato do partido A tenha R$1 milhão do fundo eleitoral e do fundo partidário. E do partido B só tem R$100 mil. Isso não vai poder, vai ter que fazer uma equação, ou seja, vai pegar 1 milhão de cada um e vai dividir também de forma proporcional aos demais candidatos. Ademais, horário gratuito, prestação de contas e outras situações ficarão vinculadas. Caso a federação tenha as contas rejeitadas, vai afetar os direitos dos partidos políticos que nela integram, que vão perder fundo eleitoral e fundo partidário.
E há um outro agravante: a federação funciona com no mínimo 4 anos. E aí eu me pergunto, a federação vai ser uma associação de pessoas jurídicas denominada partidos. E a Constituição veda estabelecer limite de filiação, que você pode se filiar e desfiliar quando quiser. Então, eu estou filiado na federação, sou obrigado a ficar 4 anos. Se eu saio, eu tenho consequências. Eu perco o direito de participar de federação e de coligações por até 2 eleições, eu perco o fundo partidário e eu ainda tenho outras consequências. Então, me parece que a nível de Supremo, essa federação não consegue resistir a uma semana. Mas, de qualquer forma, foi mais uma criação mágica do nosso Congresso Nacional, que tem lido muito mal a arte da política na guerra. E com isso eles estão fazendo isso que nós estamos vendo, assim como estão fazendo com o Código Eleitoral, que tão logo seja sancionado pelo presidente da República, nós vamos fazer um programa sobre ele. Eles estão complicando muito, né, a arte da guerra. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação no programa. Até a próxima semana com mais uma análise da política brasileira. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Obrigada a você pela companhia. Até mais.